Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina Nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, a reunião clínica semanal. Nesse semestre, nós estamos discutindo os entraves da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Nós passamos pela atenção primária, atenção especializada, uma dificuldade maior, além do acesso, que não é uniforme em todos os lugares, é o acesso vascular. Isso é uma situação bastante complexa. E agora nós estamos discutindo uma sequência de temas que envolvem o transplante renal. Então, é uma honra para nós contar aqui com o Dr. Walter Garcia, que nós somos amigos há muito tempo. O Walter é a pessoa mais inspiradora que tem no programa de transplante brasileiro. Viaja por todo o país, não tem nenhum estado brasileiro que ele não visitou, promovendo o programa de transplante ou captação de órgãos. Ele vai falar sobre o cenário atual do transplante renal aqui no Brasil. Ele é chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, desde que começou o programa. Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, também nós estamos juntos desde o início da BTO. É graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado em captação de órgãos na Universidade de Barcelona e doutorado na Universidade Estadual de São Paulo. Walter, é uma honra ter você aqui. A história que nós temos junto aqui, e também comparecer que o Hospital do Vinho é uma felicidade para todos nós, mais uma vez. Muito bem, eu agradeço realmente o convite teu e do Lúcio, é um prazer sempre vir aqui conversar com vocês. Preciso pedir falar sobre o cenário atual do transplante renal no Brasil. Eu não vou fazer uma exposição, uma revisão, eu vou dar uma versão pessoal que pode não ser a correta. É uma versão individual de uma pessoa que trabalha no meio sobre como é que é esse cenário. É sobre isso que eu vou falar com vocês. Muito bem. Então, como já falei antes, a nossa expectativa como sociedade civil com relação aos transplantes é isso: aumentar o número para atender a demanda de pessoas que esperam por esse tratamento, melhorar os resultados, equidade no ingresso em lista e equidade na alocação, prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético, proteger os doadores vivos e diminuir as desigualdades regionais. Os transplantes no Brasil começam até de forma casual, em 1964, com o primeiro transplante no Hospital de Servidores do Estado do Rio de Janeiro, do menino que recebe, o rapazinho que recebe o free kidney. Naquela época ainda se usavam os free kidneys. Depois, no ano seguinte, se inicia em São Paulo um programa de transplante e se tem o primeiro transplante com sucesso, um ano depois. Mais 2 anos, nós temos o primeiro transplante com um doador falecido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Em 1970, a gente tinha 6 centros de transplantes no Brasil. 3 em São Paulo, no Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Já mais adiante, em 76, 16 centros. E em 1978, toda a história, tínhamos feito 1.169 transplantes e já em 29 centros. Vocês veem como foram subindo o número de centros. Eu divido essas fases do transplante em heróica, romântica e profissional. Heróica vai desde o início da década de 60 até os anos 87. É uma época que a gente tinha condições precárias, o nosso conhecimento era limitado, não tínhamos medicações mais eficazes, não havia nem controle ou fiscalização, nem pagamento pelo Ministério da Saúde. A partir de 87, 88, se formam as primeiras organizações no Rio de Janeiro, 86 e 87, Rio de Janeiro, PITO, 87, Rio Grande do Sul, com RS Transplante, começa a regulamentação, uma remuneração limitada dos procedimentos, é formada a Sociedade de Transplante, começa o uso da ciclosporina, tivemos um acidente aéreo com equipe de retirada em Chapecó. Isso tudo leva a uma mudança. Isso foi de 87, 88 até 97, 98. Em 96, eu voltei, no final de 95, voltei da Espanha, cheio de ideias, fazer a política de transplante no Brasil, teve várias reuniões do Ministério da Saúde e não andou. O que aconteceu? A tragédia de Caruaru de 96, em que morreram 50 e poucos pacientes intoxicados por uma toxina de uma alga, levou uma comoção. E alguns pacientes acamparam em Brasília, na Praça das Bandeiras, e colocaram 50 e poucas cruzes na frente do palácio. Isso fez com que um dos senadores, Darcy Ribeiro, já estava muito doente, já fase final de vida,
se emocionasse e fizesse uma lei para mudar isso. Então, na cabeça dele, a mudança, passaram para ele essa informação, se mudasse a lei para o consentimento presumido, resolveria o problema. E ele conseguiu aprovar, a lei mais rapidamente aprovada da história do Brasil foi essa lei, no Senado, foi para a Câmara, foi aprovada, e em 97 foi promulgada para começar a lei em 98. Com essa lei, na regulamentação dessa lei, se conseguiu colocar tudo que se queria para ter a política de transplante no Brasil. Mas ela se deve a uma tragédia. E aí, então, a gente tem essa política toda de transplantes que começou em 98. Muito bem, e onde é que nós estamos? Aqui vocês veem, começamos os transplantes, em 1980 a gente fazia 320 transplantes por ano, 2000, 2.900, 2019, antes da pandemia, chegamos a 6.300 transplantes, com 83% com valor falecido. Tivemos a queda e o ano passado chegamos a 6.300 de novo. Voltamos ao que era antes. Se a gente analisar o transplante com doador falecido, ele teve um crescimento maior que o transplante com doador vivo parece ter caído. Se os observe, de 2007 até 2013, foi a grande subida dos transplantes no Brasil. Isso valeu para todos os lados, inclusive para o doador falecido. Depois, 14, 15, 16, estagnou, 17, 18, 19, subiu, teve a queda e agora vamos ver como é que é essa curva daqui para frente. O doador vivo, que nós chegamos a fazer quase 2.000 transplantes, 10 transplantes por milhão de população, veio caindo lentamente até 2008, 2009, e aí teve uma queda muito grande, chegando em 2019, antes da pandemia, a 5 por milhão de população. Com a pandemia foi até 2, e agora está em 4,2. É um número ainda baixo de transplantes com doador vivo. Agora, esse é um aspecto que é importante e tem que ter muito cuidado. Nós tínhamos 3%, 4% de transplantes com doador vivo não parente, não cônjuge, e na última medida nossa, nós estamos com 10% deles, 2023. 2024 não apareceu no RBP, eu acho que a SNT não está coletando esse dado, eu já vou pedir para a Patrícia que colete, e principalmente que todos os centros sejam obrigados a colocar o tipo de doador, para a gente ter esse acompanhamento que é muito importante. E qual é o cenário para os próximos 5 a 10 anos com o doador vivo no Brasil? Nós podemos retomar o crescimento, passar dos 10, ficar entre 5 a 10, ou continuar caindo e ficar menos de 5. Vai depender. O primeiro fator é a taxa de doadores falecidos, que é inversamente proporcional. O segundo é qual é a política que vai ser adotada. Nós vamos incentivar o doador vivo, liberalizando critérios de aceitação do doador vivo, com diabéticos, hipertensos, cálculo renal, incentivar o doador do vivo não parente, intercâmbio de doadores, a bioincompatível, dessensibilizar, ou vamos reservar para hipersensibilizados, idênticos, parentes primeiro e segundo grau, ou priorizados. Essa é uma decisão aqui da sociedade médica. Se vocês observarem, isso é do Observatório Global de Transplante, lá em cima, o que eu quero só mostrar que a grande maioria dos transplantes com doador vivo no mundo, a maioria dos países faz entre 3, 4 a 10. Acima de 20, tem apenas 5 países que fazem entre 20 e 40. A Turquia, a Arábia Saudita, que fazem mais de 30, depois tem Israel, também com 32, e depois Holanda e Coreia do Sul. E mais 15 países que fazem entre 10 e 20 transplantes por milhão de população. Então, nós temos 20 países do mundo que fazem mais do que 10 transplantes por milhão. Que seria, então, para nós, uma taxa assim, vamos passar dos 10, seria bom. Usar o 10 como nosso objetivo, talvez. Vivo, parente. Acho que está fora do ar, mas tudo bem. O que acontece? Muita gente diz que nós usar o doador vivo, o intercâmbio de doadores, a doação renal pareada, aumentaria o número de transplantes com doador vivo. Há, inclusive, uma publicação, um estudo que sugere que aumentaria em 10 transplantes por milhão de população o uso do doador
do intercâmbio de doadores. O que vocês observam nos Estados Unidos? Houve um aumento muito grande no intercâmbio. Passou de 200 para 1.200 no ano passado. E isso dá muito motivo para se pensar. O que aconteceu com o vivo parente? Caiu. Se vocês observarem aqui, vivo e falecido nos Estados Unidos de 2010, de baixo, o último. De 2010 a 2023, caiu um pouquinho. Então, tudo que se jogou no palhado tirou do parente. E o falecido aumentou, e aumentou o falecido neles porque eles usaram mais, eles já tinham esgotado quase a morte cefálica, a morte circulatória. A mesma situação a gente observa no Reino Unido. O Reino Unido, a partir de 2008, 2009, quando começou a doação palhada, não tinha nenhuma, chegou a 150 e poucas agora, mas o número que era em torno de 1.000 está em 950. Não mudou um transplante de um doador vivo nos dois principais programas de intercâmbio do mundo. Então, o que nós temos no Brasil? Hoje nós temos, que em 2024 fizeram um transplante, 156 equipes de transplante renal, em 20 unidades da federação. 4 têm inativos e 3 nunca realizaram. Se vocês observarem nesse outro, por região, a região norte tem 5 apenas centros de transplante. Um centro para quase 4 milhões de habitantes, enquanto o resto do Brasil é um centro para 1,2, 1,7 milhões de habitantes. Mas o que me deixa mais impressionado, se vocês observarem, o número de transplantes, 1 a 5 por ano, 53 centros. 34% dos centros fazem menos de 5 transplantes por ano. Isso tem que ser analisado. Eu entendo de uma cidade pequena, uma coisa assim, mas cidades grandes, com 15, 20 centros, ter centro que faça 1 ou 2, tem que ser reavaliado. Isso tem que ter uma política diferente. E o nosso objetivo, então, é que todos os estados tenham transplante renal e haja um centro para cada 2 ou 3 milhões de habitantes. Isso seria o ideal. Hoje nós estamos com 73 mil transplantados em acompanhamento. Nós tivemos uma perda de em torno de quase 5.000, 4.500 transplantados faleceram pela Covid, por isso o crescimento já teria que estar em 78, houve essa queda no crescimento, estamos com 73 mil. Com mais 180 mil em diálise, nós temos 253 mil pacientes em o tratamento substitutivo da função renal, o que nos dá quase 1.200 por milhão de população com essa forma de tratamento. E o transplante tem 20 e poucos por cento, 29, quase 30% deles são transplantados. O nosso objetivo é, nos próximos anos, chegar a 35% e em 10 anos chegar a 50% deles. Tá aqui, ó. Essa está aparecendo. Nós tivemos o impacto da Covid. Esse impacto da Covid ele foi devastador, diminuiu as atividades de doação, diminuiu as atividades de transplante, alterou na lista de espera ingresso de pacientes, aumentou a mortalidade em lista. Durante o transplante houve o risco de transmissão, se parou o transplante, se não se fazia transplante no hospital que tinha alguém com Covid, não alguém com Covid, e se viu que só não excepcionalmente transmitiria, mas isso foi muito difícil na fase inicial. E no paciente transplantado levou um aumento da taxa de infecção, da mortalidade, da letalidade e uma muito menor taxa de imunização. Então, esse efeito foi devastador para os transplantados. Então, vocês observam doadores por região e transplante renal. Vocês veem a região sul com 37 doadores, 33 doadores, 34 doadores, e a região norte com 6, 5 vezes menos. O transplante, a mesma proporção, 45 na região sul, 8,9 na região norte, mostrando que com igual legislação, igual financiamento, nós não temos equidade no transplante entre as regiões. Isso quer dizer que há uma diferença muito grande entre a região sul na doação, que não se repete no transplante. Então, hoje, nós fizemos no ano passado 29,6 transplantes por milhão de população, 6.300 transplantes de rim. Precisamos fazer 15 mil
900. Fizemos, então, 40% da nossa necessidade atual. E onde é que a gente quer chegar? Eu gosto desse... É uma foto que eu bati, eu estava no outro balão, lá em Lux, então eu peguei aquele balão longe, assim. Onde é que a gente quer chegar? Isso é a nossa epidemiologia da doença renal crônica. Nós temos hoje em torno de 180 mil, 175 mil pacientes em diálise, não temos esse número exato. Quando se ingressa em diálise, dá em torno de 210 por milhão de população, 44 mil pessoas. A mortalidade é em torno de 16% a 17%, em torno de 28 a 30 mil morrem. Estão em lista de espera 37 mil pacientes, ingressam por ano 16 mil, que dá 75 por milhão. E fazemos 29,6 transplantes por ano no ano passado. Então, quantos deveriam estar em lista de espera? Eu trabalho, neste momento, com 30% do estoque da diálise, que é os 30% dos 180 mil, que é 60 mil. Talvez, se a gente liberalizar os outros setores idosos, isso possa subir para 35%. Nós vamos trabalhar com 30%. A mesma situação, quantos deveriam ingressar em lista? Poderia ser entre 45 a 50, mas 45 é o base dos que ingressam em diálise poderiam entrar em lista, que seria, então, 95 por milhão de população, e está ingressando hoje 75. Então, qual é a necessidade que nós temos de fazer transplante renal? Para manter estável o número de pacientes em diálise, então, o ingresso em diálise, que é 220, deve ser igual ou menor do que a saída, somando óbito e transplante. Se eu tenho 16, 17% de transplante, eu vou ter essa conta que vocês estão vendo. Em 2024, esse ano, 220, em lista mais os que voltaram do transplante para diálise, vai dar 145. Então, eu preciso fazer 75 transplantes por milhão de população, somos 75, 145, vai dar 220, para atingir a meta. Mas quando eu chegar em 2028 e tiver 215 mil pacientes em diálise, que é a previsão, eu vou ter a mesma percentagem de óbito, vai ser 170 por milhão, eu vou precisar 50 transplantes só por milhão, que é o que a gente quer chegar em 2028, para equilibrar a lista, equilibrar o número de pacientes em diálise. Então, a gente imagina que em 2028, se a gente conseguir chegar aos 50 por milhão e tiver 215 mil, não sobe mais os pacientes em diálise. É o teto do Brasil. E se eu quero manter um estável número de pacientes na lista, a minha conta é um pouquinho diferente, mas também vai dar um valor semelhante. Eu tenho que ingressar em lista menos do que eu faço transplante. Então, se ingressar, o estimativo é 95, eu precisaria fazer 95. Mas está ingressando só 75, eu preciso fazer 75. Com isso, eu posso fazer 65 com um doador falecido e chegar em 28, a partir de 28, com 10 com um doador vivo. É uma possibilidade, aumentar um pouco. Muito bem. E o que a gente planejou? Nós planejamos chegar a 2028 com 50 doadores por milhão. 44 com doador falecido, em azul, e 6 em laranja, com doador vivo. Nós fizemos a programação no início de 23 com os dados de 22. Então, 23 nós atingimos a meta. 24, vocês veem que se fez para já chegar a 32, chegamos a 29,6. 92% da meta. 92,5%, 93% da meta nós chegamos. Ficamos abaixo da meta. O que houve em 93, a gente foi beneficiado com a história de diminuir a população e fomos prejudicados, entre aspas, com aumentar a população do IPGE. De 212 que é para 200 voltou para 212. Então, por isso que, provavelmente, o que a gente teria que estar em 94 aqui e não em 93 ali. Então, houve essa mudança. Não é que houve uma queda nossa, mas nos afastamos da meta um pouquinho. Se a gente observar as regiões, a região
a cor é a cinza, entre o amarelo e o cor de laranja é o 2024. Nossa previsão era 5,5 para a região norte, que tinha antes 4, foi para 8,9. Então, a região norte está 162% do esperado, desde os 100%. Todas as outras regiões estão um pouco abaixo. A sudeste está com 92%, a sudeste está com 87%, 92% a nordeste, 88% a centro-oeste e 93% a sul. Todas um pouco abaixo e a região norte, graças a Deus, um pouco muito acima. Muito bem, e como é que a gente vai atingir essa meta, então? Aumentando a procura de doadores, melhorando o aproveitamento dos rins e colocando em lista todos os pacientes que têm indicação de transplante. Todos têm que ter a chance. Se todas as pessoas do país podem ser doadoras, todas as que necessitem podem ser receptoras. Então, a gente trabalha com esse tripé. Eu tenho que procurar, eu tenho que colocar em lista, e eu tenho que usar esses órgãos que foram disponibilizados. Esse é o nosso mote. Então, a taxa de doadores, vocês observam também em 2007 a 2014, aquele aumento importante, depois estabilizou. Nós temos um teto de doadores em morte cefálica que é 55 por milhão. Nós não vamos passar de 55 por milhão, a gente vai ver isso mais tarde. E temos uma meta para 2028, chegar a 30 doadores por milhão. Aqui estamos um pouco distante, mas isso em junho de 2007, a gente estava com 5,5, já havia caído os doadores, nós estávamos com 5,5 doadores, a gente chegou em 2004 a ter 6,5 caiu, 6 caiu, e a primeiro semestre de 2007 caiu mais ainda. Então, se tomar uma série de medidas da BTO, do Ministério da Saúde, o financiamento, ingresso em lista, hospital dia, o incremento financeiro para alguns centros de transplante, o SNT também, o regulamento, a distribuição de rins não utilizados no Estado, tudo foi entre 2007 e 2012. E isso fez com que nós tivéssemos feito um planejamento de chegar a 20 doadores em 10 anos, em 2017, e cumprimos a meta até 2013, exatamente. Aí 2014, 15, 16, ficamos bem abaixo, 17, 18, a gente subiu e chegamos em vez de 20 a 17. A gente ficou 85% da meta, a gente atingiu. Mas saímos de 5,5 para 17. Houve a crise econômica em 2014, houve uma diminuição das atividades educativas da BTO muito importante, houve a perda do financiamento, tinha um financiamento de mais de R$1 milhão por ano só para atividades educativas, e uma menor participação tanto do Ministério da Saúde quanto do SNT. Entre 2013 e 2019, deve ter saído uma portaria do HLA, e uma portaria da Lei de Preservação e nada mais. Então, a nossa projeção é essa, chegar a esse ano a 21 e chegamos a 19,2, ficamos com 92% do objetivo. Temos mais esse tempo pela frente. Eu estou com os dados preliminares do primeiro trimestre, não houve um aumento significativo como a gente imaginava, então vai ter que se trabalhar, mas o primeiro trimestre sempre ele é pior que os outros. A mesma situação que anterior, só que agora só... Está ali. A região norte, então, em relação a doadores, 6,4, precisava fazer 6,7, então fez 94%. A região nordeste fez 92%, a região centro-oeste 87%, a sudeste 93%, a sul 94%, e o Brasil então ficou com 92% da taxa prevista para esse ano. Então, como é que a gente aumenta a doação? Aumenta a notificação dos potenciais doadores e aumenta a taxa de efetivação, diminuindo a não autorização e diminuindo a contraindicação.
Então, a gente já fez o nosso planejamento, era chegar a 77 potenciais doadores em 2028 e 39% de taxa de efetivação. Mas já, no ano passado, no final do ano passado, a gente já viu que essa estimativa era muito complicada. Então, a gente está mudando. Em vez de 77 de potenciais doadores, é 82, em vez de 39 a efetivação, baixar para 36, mantendo os mesmos 30. Então, a gente está fazendo essa pequena modificação para ver se consegue chegar aos 30 do milhão antes. O outro aspecto é a lista de espera. Vocês veem, nós temos uma lista de espera de rim, 37 mil pessoas, é muito maior que a de cólias, apesar de que a gente trabalha com necessidade de 75% por milhão de rim e 110 de cólia. O rim e a córnea são diferentes dos outros, porque o rim e a córnea, tu entra aí, o rim tem uma pequena mortalidade, mas a córnea também é mínima, é a mortalidade da população, de morrer na lista. Os outros morrem na lista, ou não tem como ficar com uma forma de tratamento alternativo, como tem a diálise. Então, por isso que nós temos listas muito grandes de rim e menores dos outros. E a rim é maior que a da córnea, porque a córnea usa a morte circulatória. Eu posso até 6 horas após a morte retirar a córnea. Então, eu tenho mais doadores de córnea que de rim. Por isso que eu tenho mais necessidade de córnea, eu tenho uma lista menor e faço mais transplante. Isso é importante, a discussão, o debate que tem, o número de pacientes. O número de pacientes, dos 3 indicadores, é o menos importante. O mais importante é quantos estão ingressando em lista e quantos estão morrendo na lista. Aqui vocês veem, de 2012 até 2024, quando a gente começou a notar no RPT esses dados, nós tínhamos 86, estamos com 174, houve um aumento de 127%, que dá quase 10% ao ano. Isso é muito bom, sinal que estão tendo acesso à lista. E aumentou de 40 para 75 o ingresso anual. E a mortalidade, 6 a 7%. Essa mortalidade é um pouquinho menor que a real, por um motivo. Muitos pacientes saem da lista porque não têm condições, e logo depois morrem. E não entra como morte, entra como saída da lista por outro motivo. Possivelmente, eu trabalharia com 8 a 10% da mortalidade dos pacientes que ingressam em lista se a gente acompanhasse eles depois que saíram da lista. Aqui vocês veem por estado, porque o Brasil, 175 estão em lista por milhão de população. O ideal seria os 285, que é o 30% dos que estão em diálise. Um estado e uma unidade da federação tem isso muito acima. São Paulo e Distrito Federal. É muito provável, é certo, que esses que têm bem lá embaixo, os pacientes estão sendo direcionados para São Paulo e para o Distrito Federal. Por isso que tem esse número extremamente alto de pacientes em lista. Entre os dois, tem ali o Espírito Santo, que coloca mais pacientes em lista, a maioria deles são colocados em lista, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Depois tem os outros que ainda estão colocando bem menos em lista. Mas nós temos esse dado que é interessante. Aqui é o número total de pacientes em lista. E aqui o ingresso em lista, a mesma situação. E quando a gente espera que um determinado valor, 95, teria que entrar em lista por milhão, São Paulo entra 145, significa, se entra uma vez, 20% mais dos pacientes que entram em diálise entram em lista. Porque é um movimento normal no estado que tem mais condições. Isso, com o tempo, deve equilibrar. Mas temos essa observação. Então, a nossa projeção para a lista de espera é nós chegar em 2028 com 90 por milhão de população ingressando em lista. Continua aumentando o ingresso em lista. Com relação ao aproveitamento, não é estudo conclusivo sobre a taxa ideal de aproveitamento do rim, mas com base em resultados de alguns países, poderia ser de 85%. 85 sinal que cada doador eu vou usar 1,7 rim. Então, aqui vocês têm o que era em 2022, 65%, o que vai ser o nosso objetivo, 73%, e que é o ideal, 85%. Então, em 2024, nós temos 67%. Se a gente tivesse 80%, a gente faria
1000 transplantes a mais, sendo então doador, só melhorando o aproveitamento. Mas esse 80% é muito alto. Por isso que a gente está trabalhando no 73%. Então, para chegar a isso, nós temos que usar os valores limites. Nós temos legislação que permite, nós não temos o registro desses valores limites no Brasil e temos grandes discrepâncias entre os centros de transplante em relação aos critérios de aceitação desses órgãos. Então, os doadores de alto risco são os que têm risco de transmitir infecção, neoplasia, os limitos, ou o critério expandido, que tem um risco maior e evidente de funcionar por um tempo menor e ter uma função renal mais alterada, e também os rins não utilizados em outros estados e outras unidades da federação são esses que vão usar a liberalização. E nós temos que comparar os resultados deles com os parâmetros de qualidade do Qualidote, porque se eles ficarem abaixo, a gente perde esse auxílio do Qualidote. Então, nós vamos fazer isso enquanto os resultados deles permanecerem melhores do que ficar em vista, mas tendo essa observação do Qualidote. Aqui vocês veem como tem essa taxa prevista para o Brasil. Vocês veem aproveitamento do rim 65, a nossa previsão era 67 em 2024, fechou 69, 71, 73 e 73. Então, chegar em 1,46 rins por doador em 2023. Então, aproveitamento de 73%. Talvez até possa ser um pouquinho acima, ou não, mas assim, essa é a nossa taxa. E aqui vocês veem por região. Aqui vocês vão observar, eu não coloquei para não ficar muito poluído, na região sul, os dois que têm a menor taxa de aproveitamento são os dois que têm as taxas de doação acima de 40 por milhão. Na região norte, o menor aproveitamento é de Rondônia, que tem quase 40 doadores por milhão. A mesma situação vale para o Nordeste, para o Ceará, a menor aproveitamento. E os dois menores da região Sudeste são os que têm maior taxa de doação, que é São Paulo e Rio. E mostrando que, realmente, quanto mais doadores, menor aproveitamento. E aqui, eu peguei isso, eu slide mais antigo, mas eu quis trazer para vocês observarem. Em vermelho, é a taxa de doadores por milhão. E em azul, eu acho, é a taxa de aproveitamento. Se você vê a Espanha, mais de 40 doadores por milhão, aproveitamento de 50%. A mesma história Portugal. E à medida que vai para os Estados Unidos, um pouquinho menos, 70%. E à medida, o Japão tem 93%. O Japão aqui tinha 0,7 doadores por milhão, agora está com 1,2 doadores por milhão. Então, quer dizer, só o aproveitamento não me diz nada. É a associação da doação com o aproveitamento. O Japão seria o modelo, mas temos 5 doadores no país, 10 doadores, tu pode extrair todos os órgãos. Agora, então é muito interessante que a gente não vai conseguir aumentar a doação e aumentar o aproveitamento, que a gente seria inédito. Agora eu vou apresentar para vocês os dados que saíram do registro de 2024, que me pareceram muito interessantes. Em 2024, 830 rins viajaram. Os rins que viajaram, na minha definição, são rins que trocam de estado. Eles podem fazer 100 quilômetros e viajaram. E podem fazer 1000 quilômetros e não viajaram. Se forem de Santarém a Belém, eles não viajam. Eles estão no estado. Então, são rins que se trocaram de estado. Quais são os estados que mais transplantaram, as unidades da federação que mais transplantaram esses rins que viajaram? O Rio Grande do Sul, 197, São Paulo, 186, 152 Pernambuco e 123 Minas. Esses 4 estados, 80% dos rins foram para esses estados. Vocês observam, Santa Catarina e Paraná, cada um deles recebeu 1. São os que mais têm doador. Se vocês verem por região, aí a região sul recebeu 5,1.
recebeu mais que as outras regiões. As outras foi mais ou menos parelha e a região sul recebeu mais. Apesar de Santa Catarina e Paraná ter recebido muito pouco. Mas a população do Rio Grande do Sul, da região sul, é muito menor que a região sudeste. Por isso tem essa discrepância. Mas o que me pareceu interessante é esse slide. É a participação dos rins que viajaram nos transplantes das unidades da federação. O estado que foi mais beneficiado foi o Amazonas. O Amazonas recebeu 40 rins, e isso significou 80% dos transplantes de rins que o Amazonas fez foi para o Rio de outro estado. Depois Pernambuco, 43, depois o Distrito Federal, e em quarto lugar o Rio Grande do Sul, com 38, e quinto Minas. São Paulo, porque tem um grande volume interno, 5%. O Paraná e Santa Catarina praticamente não tiveram. E quais são os estados que mais floresceram proporcionalmente? Os que não fazem transplante, claro, 100%. Rondônia, Tocantins, Mato Grosso, Sergipe, Paraíba, Sergipe, 100%. Depois, Paraíba, 72%, Sergipe, Alagoas, tal, e vai diminuindo. Rio de Janeiro e São Paulo forneceram um rim do sistema, e o Rio Grande do Sul não ofereceu nenhum. Muito bem. Então, só para concluir, assim, além disso que trabalhar com todos os receptores, nós temos que trabalhar também com os que têm compatibilidade imunológica. Talvez fosse 5, 10% no máximo disso, mas esses merecem também sua chance. E a estratégia para eles é modificar o sistema de alocação, que é realmente a principal estratégia, técnica de sensibilização, nem coloquei, porque para hipersensibilizado, que precisa realmente, a doação variada não vai ajudar. O N é muito pequeno. Então, e nessa modificação do sistema de alocação, que começou nos Estados Unidos, o KSA, é basicamente isso, ou é pontuação ou prioridade e aumentar o público. Em vez de trabalhar no estado, trabalha na região, e em alguns casos, nos Estados Unidos, 99,9%, em todo o país o rim viaja se tiver um mais alto. Isso realmente é importante e deve ser começado no Brasil esse ano, já todo o programa. E isso aqui, vou botar os dois já juntos, que já facilita. Aqui é o número estimado, eu achei muito interessante isso, porque com essa história de que nós usamos a retirada do painel calculada, isso mudou muito, elevou a percentagem do RPA. Então, o que acontece? Com 80% de RPA, eu posso, com 15, eu tenho que ver direito, com 15 crossmatch, eu consigo, ótimo, com 15 crossmatch, eu consigo achar, eu tenho uma chance muito boa de 95% de achar um negativo. Quando 90% do painel é 30 crossmatch eu preciso. Com 95 eu preciso de 60. Com 99 eu vou precisar de 300. Com 99,9, 3 mil. Com 99,99, 30 mil. E com 99,999, 300 mil. Não dá para fazer 300 mil crossmatch. Eu lembro de um caso, dois casos. Uma menina nossa, sem acesso vascular, 10, 12 anos, em catéter em átrio, ela recebeu 1.014 ofertas. E a 1.014 foi a que deu, não era nem a HLA idêntico, ela tinha alguns DSA e se fez o transplante e deu certo. Um outro menininho, uma simpatia, o menininho veio para nós, já tinha feito o transplante, não tinha nenhum acesso, ele fez umas 300 e poucas tentativas e faleceu sem conseguir o transplante. Então, realmente, os acima de 99, 99,9 é extremamente difícil. E não é com dação palhada, com 40, 50 palhas que tu vai conseguir isso. Tu consegue para quem 70, 80 que consegue com 10 crossmatch positivo, faz um negativo. E o tempo médio para transplante, isso foi o nome que fez, é muito interessante, mostrou, no nosso serviço, até 80% leva 200 dias para fazer o transplante. Aí vai a 300 e depois é infinito. Então, realmente mostrando que a partir do 98,
99% é muito difícil e tem que ter medidas especiais. Abaixo disso, voltando para o início, a nossa perspectiva é isso, procurar chegar aos 30%, ingressar 90% e ter um aproveitamento de 73%, e chegar a 67% da necessidade atendida pelo transplante. A gente não pode ter uma visão parcial, achar que a lei, que fazendo uma técnica nova com doador vivo, usar doador vivo não parente, vai resolver doação não dirigida, vai resolver o problema. A gente tem que ter uma visão de futuro, olhar o sistema globalmente. Isso aí é uma pintura do Magritte, está no museu dele, em Bruxelas, eu acho a mais sensacional de todas. Ele olha o ovo e pinta a águia. É isso que a gente espera desse pessoal novo que está entrando no transplante, que olhem para frente, vejam para o futuro. Muito obrigado. Eu queria agradecer, Dr. Walter, pela apresentação. Eu tenho, na última década, trabalhado com a questão da diálise, e a gente não tem na diálise esse nível de avaliação tão granular e com projeções tão bem fundamentadas. Assim, acho que até o planejamento da reestrutura da rede de atenção à diálise, acho que precisa de um Walter Duro Garcia para poder fazer essas análises de forma tão granular e tão boas, assim. E eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. O primeiro comentário, eu acho que talvez nessa projeção precise considerar uma variável que a gente tem observado, que é a redução da letalidade em diálise, quer dizer, do risco do paciente em diálise morrer. Nós alcançamos um pico aí, qualquer coisa entre 21% e 22% durante a Covid, mas era desproporcionalmente alta antes da Covid em relação a outros países, mas o que a gente vem vendo é uma redução progressiva, está em 16 agora, 16, 17, eu acredito que nos próximos 5 anos isso deva reduzir ainda mais, eu acho. Essa é uma tendência que talvez tenha um excedente a mais naquele que o Dr. Walter chamou de estoque, que são aqueles pacientes que estão prevalentes. E eu queria que o senhor elaborasse um pouco mais em relação a quais foram as razões que fizeram com que a região norte fosse, então, aquela que alcançou, dobrou a meta que tinha sido estimada. Quais são as razões para eles terem alcançado o dobro, quase o dobro da meta da captação que tinha sido, da realização do transplante que tinha sido planejada? Primeiro, em relação ao questionamento que vai baixar mais, o problema da diálise não é a qualidade da diálise só, é a qualidade, não a qualidade, a idade dos pacientes que estão entrando em diálise. Hoje, possivelmente, 50% tem mais de 65 anos, 70 anos. E gente com muita comorbidade. Então, não tem diálise tão efetiva, uma doença tão muito sistêmica, com várias comorbidades. Então, por isso eu acho que não vai baixar de 15%. Se eu fosse fazer uma base, eu faria a meta ideal, seria 15%. Não, seria muito difícil. Então, não é assim, se fosse 40%, tem menos de 60 anos, menos de 30 anos, menos de 20 anos, essa mortalidade é bem pequena. Eles não morrem pela doença renal. Eles morrem pelas outras comorbidades da doença renal, que é como que a doença renal entrou na comorbidade. Então, é mais difícil do que só melhorar a qualidade. Claro que tem que melhorar, é evidente, mas assim, ela não vai melhorar. Senão eu não preciso de diálise, vou fazer diálise que vão melhorar, não vou morrer. Não vai morrer. Então, esse aspecto. A tua pergunta foi o norte. O ponto é esse, o norte tem pouca a população pequena, 18 milhões, 19 milhões. Tu teve o Amazonas, que teve um incremento muito grande, e tem uma população, a segunda população do estado, que elevou isso. Tu teve o Pará, Santarém e tal, que deu uma melhorada. E como eles estavam muito baixos, a nossa perspectiva não era subir mais lento. Então, mas assim, pode a qualquer momento, isso aconteceu com Porto Velho, aconteceu com o Rio Branco, de começa faz 2 anos e para. Então, eu não mudo a taxa, porque melhorou, como aumentar a taxa? Não, a taxa é essa. Se o ano de 25 ficar ou baixar um pouquinho, está acima da média. Eles têm que chegar em 2028 com aquilo. Que aquilo vai nos dar
a taxa de 50 por milhão. Se eles acrescentarem, se eles chegarem o dobro que a taxa deles, eles vão aliviar uma outra região que não alcançou. Então, aí fica a reserva. Mas depende de centro, sabe? Ainda. Luiz. Luiz demora para chegar, porque ele vai pensando na pergunta. Então, eu estou imaginando aqui, eu gostaria de um pouco dessa sua dose de otimismo. Sempre é muito bom que o Cadernos vai chegar agora quinta-feira, eu preciso desse otimismo todo para seguir em frente. Mas, um tempo atrás, nós ouvimos, acho que umas 2 ou 3 reuniões anteriores, foi uma palestra do P4, nessa estratégia de colocar a doença renal crônica como a 5ª causa de mortalidade. Não sei se foi um jogo de números ou se efetivamente você tocou um pouco nisso, dizendo das comorbidades dentro do processo. Queria que você expandisse um pouquinho mais. O que você acha dessa estratégia? Escapa um pouco do meu conhecimento. Mas, assim, é evidente que a doença renal crônica no mundo inteiro, tu tens hoje mais de 1 milhão de pessoas precisando e não tem nem diálise para eles. Mas, assim, eu tenho claro que a doença renal crônica, ela tem uma mortalidade alta, é uma doença muito sistêmica, ela atinge, e em idosos não tem jeito, e ela é cada vez mais uma doença de idoso. Tu não tem mais as crianças acho que não dá 5% de ingresso em lista, mas é uma tristeza, mas assim, eu acho que, assim, realmente, não deve ser a 5ª, mas ela é uma causa importante e pode, em algumas pessoas, 40%, 30%, 35%, ser aliviada, minorada, prolongando a vida dessas pessoas. Walter, então, se criança não morre em diálise, e só idoso que morre, então a causa de morte é o idoso e não a diálise. Mas isso eu estou dizendo, Retiro. Isso eu estou dizendo, por melhor que seja a qualidade da diálise, até eu estou pensando que eu não preciso diálise para fazer para ficar bom. Não, isso é verdade. É a comorbidade que não é. A diálise é um tratamento. Eu me lembro, eu tinha um amigo, do outro lado, ele estava bravo comigo, dizendo: essa diálise de vocês é muito ruim. A maioria dos pacientes nossos que vão para a diálise morrem. Eu digo, é a mesma coisa que o respirador de vocês. A maioria dos nossos que vão para o respirador morrem. E o respirador é ruim. Os outros que não vão para o respirador não morrem. Isso. Eu vou colocar essa minha pergunta. Só, acho que a Patrícia está. Patrícia, bom dia, Patrícia. Oi, doutor Medina, bom dia, doutor Walter. Nossa, como sempre, um prazer estar aqui ouvindo o doutor Walter, porque é sempre ensinamento em cima de ensinamento, né? Oportunidade muito grande para aprender. Eu lamento, eu tive um problema aqui, eu simplesmente não consegui entrar na reunião, coisas da tecnologia, mas, doutor Walter, eu não tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho tantas perguntas a fazer que eu ocuparia aqui um dia só para isso. Assim, eu acho que eu concordo com tudo que o Dr. Walter falou. Eu acho que essa parceria que nós fizemos com a ABTO, no sentido de compartilhar os dados, ela pode oportunizar ainda outros estudos. Assim. Muita coisa a gente pode entender, a gente tem dado para isso, a gente pode entender, extrapolar esses dados aí, por exemplo, da utilização dos rins que viajam. A Central Nacional pode contribuir muito com isso, porque a gente tem assim um planilhão, digamos assim, né, onde a gente mapeia toda a trajetória, tudo o que aconteceu e mais. A gente tem os motivos reais, né, das recusas, do porquê que houve recusa numa equipe e na outra aceitou, quando o critério era absolutamente o mesmo. Então, eu só gostaria de deixar registrado aqui a nossa disposição em colaborar e, assim, pedir ajuda para o Dr. Walter, porque ele é o nosso Jedi aí no assunto e vai ser sempre um prazer muito grande ouvi-lo, aprender com ele e colocar em prática tudo que ele já tem tanta experiência e já contribui há tantos anos com o sistema. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer. Doutor Hélio. Eu tenho 2 perguntas. A
A minha impressão é que a proporção de pacientes em diálise que são listados é muito menor do que a realidade. Nós temos 34 mil listados para 180 mil em diálise, certo? E só olhando a demografia da população em diálise, eu acreditava que isso poderia ser o dobro. Esse é o primeiro ponto. Então, e como isso interferiria nos seus números? Tá? Porque se o dobro de pacientes podem ser listados, a necessidade vai ser muito maior. E o segundo ponto é, se nós alcançarmos essa projeção ou esse objetivo, nós vamos ficar só com os pacientes mais idosos e com comorbidades em diálise. Mas ainda assim pode ser que o transplante seja melhor do que ficar em diálise. Então nós estamos perseguindo um objetivo que possivelmente é inalcançável. O que você acha disso? Concordo, Walter. Evidente, a felicidade da outra esquina, tu sempre vai perseguir, tu tem que ter, tu tem que perseguir, tu tem que ter um objetivo na vida, tu tem que ter uma meta. É evidente que tem toda a razão. Eu transplantei algumas pessoas com mais de 80 anos, transplantei com 87, que morreu com 98, 2 meses antes de fazer 99. E morreu triste, porque tinha falecido a esposa e foi para um asilo. É muito mais barato para o sistema. Ele vai viver, claro, um guri de 15 anos que transplanta fica diálise, ele vai viver 20, 30 anos a mais. Esse aí vai viver 2 anos, 1 ano, 3 anos, 6 anos. Mas ele vai ter uma qualidade de vida talvez um pouco melhor. Alguns não, alguns preferem porque tem convívio da diálise, que é muito bom para algumas pessoas. E tu vai aliviar o sistema público. Tu vai ter mais máquina para os que tu precisa e tu vai ter o menor custo, porque se tu continuar subindo, tu só vai parar de subir quando a mortalidade for igual à entrada. O que é duro. Então, é melhor que, mesmo que eles tenham um benefício menor, mas eles têm um benefício e o sistema de saúde tem um benefício. Porque é melhor tu pagar os 250 uma vez por mês no remédio do que 250 cada sessão de 3 meses, todas as intercorrências. Então, mesmo assim... Brenda, está vendo? Está aqui, Brenda. Brenda conhece bem o serviço lá do hospital. Ela tem o privilégio de fazer uma pergunta, um comentário. Bom, eu diria que no Rio Grande do Sul a gente usa, de fato, muito os rins de critério expandido, que são, de fato, muitos desses rins que viajam. E que diversas vezes, inclusive nos congressos, a gente escuta que se o senhor disse que não, é porque de fato não poderia usar. Mas o que o senhor acha que faz com que as outras equipes digam não? Por que tantos nãos? Por que tanta necessidade desses rins viajarem? Como que a gente poderia fazer mais aceites dentro desses estados? Muito bom, é interessante. Eu vou sentar um pouquinho para a gente. O interessante é que eu não coloquei slide de falta de ser muito longo, mas eu tenho um slide que mostra muito bem isso. Assim, tantos morreram no lista, e assim, 5 morreram no Rio por causa do transplante de uma bactéria, total do transplante. O ponto é o seguinte: se morre na diálise, coitadinho, descansou. Se ele faz o transplante e morre na internação do transplante, o transplante matou. Tu é culpada. Porque ele estava tão bem em diálise, tu transplantou, ele morreu. Então, isso, às vezes tu te incomoda com isso. Então, muitas pessoas falam, para que eu vou me incomodar? Se não for um transplante liso, eu não vou fazer. Deixa na diálise ali, se morrer, tudo é história natural. Agora, se eu fizer um transplante e tiver uma intercorrência, porque ele tem um risco maior de intercorrência, a responsabilidade vai ser minha. O sistema inglês é muito bom para isso.
o sistema inglês assumiu. Eles assumiram que qualquer tumor primário, sendo nervoso central, classe 1, 2, 3 ou 4, é aceitável. E a responsabilidade é do sistema inglês. Então, se e um que o outro vai haver uma transmissão, mas a conta deles é assim, mas 2.700 e não sei quantos foram beneficiados e 3 ou 4 foram prejudicados. Isso é bom para o sistema. Não estoura na mão do centro de transplante. O sistema de saúde assume isso, assume o mérito e a responsabilidade. Talvez isso a gente vai ter que evoluir um tempo mais adiante. José Gomes, Marcelo. Então, vamos terminar o R4 agora, é o chefe da unidade de terapia intensiva. Muito bom. Ele está com muita dinâmica aqui no hospital. Muito bom. Gerenciando os riscos. Obrigado pela apresentação, professor. Eu anotei alguns dados que me chamaram a atenção. Eu sou paraibano. Tá? Paraibano da Paraíba. Da Paraíba, justamente, de uma pessoa. E sempre eu fico observando os dados relacionados à Paraíba. Me chamou a atenção esse 72%. Então, 72% dos órgãos viajam da Paraíba. Eu, quando era da faculdade, da universidade, eu não lembro de ter visto um paciente transplantado. Isso me chama muita atenção quando eu vim aqui para São Paulo. E como o senhor tinha mencionado, utilizar esses estados que tem pouco transplante desafogaria o sistema como um todo. Como o senhor consegue enxergar uma maneira de investir o conhecimento do transplante nesses estados para a gente tentar desafogar o sistema como um todo? É o seguinte, o Estado tem que se dar conta disso, porque o que acontece? Ainda a Paraíba tem, entre aspas, a vantagem de estar muito próxima de Recife, tá? Acho que 90 quilômetros, ela 100 quilômetros, alguma coisa. Então, é quase como se fosse um estado só. Então, até isso inibe o crescimento do centro, porque é tão fácil tu mandar para o outro. Então, essa é uma situação. Mas, normalmente, o Estado tem que pagar TFD, o Estado tem uma série de... E fica mal não ter então, o Hospital do Estado, ou o Estado negocia com o hospital público ou com o hospital privado uma percentagem do valor para poder incentivar para fazer. Mas, assim, é importante que o Estado assuma os seus pacientes. Cada um tem a sua responsabilidade. Tu municipalizou a saúde, municipalizou não sei o quê, estadualize o transplante. E, claro, não vai fazer pulmão, não sei o quê, porque a gente precisa de 5, 10 milhões de pessoas. Aí é um conjunto. Pernambuco assume, Bahia assume, Ceará assume e resolve o problema do Norte nesses outros transplantes. Agora, todos têm que ter por isso, porque até para tu tens uma intercorrência, é mais fácil tu ir no hospital que está a 5 quilômetros do que ir a 150 quilômetros, 120 quilômetros, 200 quilômetros. Ou então a gente faz transplantes que se fazem também. E na Rondônia, é difícil o paciente ser acompanhado. A Paraíba tem 4 milhões de habitantes, dá para fazer 200 transplantes por ano, se fizer 50 por milhão de habitantes. Dá para ter um problema. Marcelo. Desculpa. Está muito bem, achei isso. Marcelo. Professor, obrigada pela apresentação. Eu sou Marcela, estou atualmente coordenando o ambulatório de pré-transplante e a gente acaba recebendo muitos pacientes de outros estados, principalmente em condições de priorização por conta de falência vascular. A gente está tentando aí, a gente tem uma casuística que a gente vê que os pacientes geralmente são realmente hipersensibilizados e a gente está tentando achar aí a linha tênue entre flexibilizar alguns critérios imunológicos para poder viabilizar a transplantabilidade desses pacientes, sem que isso traga um risco maior de rejeição para eles, né? A gente ainda está desenvolvendo esse projeto, inclusive é o meu mestrado. Lá no serviço de vocês, como que vocês lidam com esse tipo de paciente? Qual que é a estratégia que vocês utilizam? A gente tem liberalizado. A gente discute com o Neumann e tal, com B positivo, com valor baixo. A gente faz com PSA, a gente que não varia, não hipersensibilizado, não priorizado, nesses a gente avança um pouco. E os resultados são bons. Mas a gente não tem uma política definida, a gente discute caso a caso.
São casos tão especiais que a gente prefere que passe pelo pessoal mais experiente. A última pergunta da Tira. Muito obrigada por nos brindar sempre com uma elegante apresentação tão bonita, tão rica, cheia de dados. Eu queria, Walter, que você falasse um pouquinho sobre a sustentabilidade num outro problema agora, que são dos hospitais, como é que os hospitais viabilizam o transplante, porque a gente também tem outro problema, só para acrescentar aqui, e o Hospital do Rim, por exemplo, já é um modelo. A gente fala tanto de modelo de doação, modelo de transplante, mas o Hospital do Rim é um modelo sustentável de transplante. Você não tem esse modelo em outros lugares do país. Qual que é a receita para isso? Porque os gestores, no final das contas, também pressionam as equipes. Você tem 10 transplantes para fazer, você tem 15 transplantes, fazem os cálculos e chegam a metas. Isso acontece não só em São Paulo, mas em todo o país. Como é que você vê isso? Acho que mais difícil. Todo problema difícil tem uma resposta muito fácil, muito simples, muito fácil, que quase sempre está errada. Então, é evidente que esse modelo de São Paulo, ele cabe para São Paulo. Não cabe para o Rio Grande do Sul, não tem população para isso. Não tem, que assim, se não, na Paraíba vamos fazer um hospital de transplante, aí eu sou oncologista, eu quero um hospital de oncologia. Ele é ortopedista, que é um hospital de trauma. Tu não tem como fazer isso. Então, tu tens particularidades e tu tens que te adaptar a cada estado. Eu trabalhei em Porto Velho, as condições do hospital não eram boas, era um hospital mais difícil. Eu trabalhei em Santarém e eu nunca vi um hospital com tanta condição boa, que agora está mais difícil, mas era excepcional. Então, não é o hospital que tem que se adaptar às particularidades. O grupo de transplantes tem que se adaptar ao hospital. Em cima do que tem, tu não vai mudar um hospital pelo transplante. O transplante é uma peça do conjunto. Por mais importante que a gente ache que seja, ele tem um limite. Então, tu tens que se adaptar ao hospital que vai te receber. Então, o que a gente imagina, quando alguém pergunta isso, por que você não faz um hospital do Rim em outro lugar, a resposta é bem essa que o Walter menciona aqui, né? Se fosse na Paraíba, por exemplo, precisa de um hospital de alta complexidade. Junta toda a alta complexidade no hospital só, inclusive o transplante. Isso. Oncologia, transplante e outras questões de alta complexidade. Aqui também, até que seria mais razoável o Hospital do Rim fazer parte de um hospital de alta complexidade. Agora, nós conseguimos ir alinhando, quando nós precisamos de alguma outra especialidade, nós conseguimos já equacionar todas essas questões. Mas as dificuldades no início do hospital foram grandes, em função de você trabalhar com uma especialidade única dentro do hospital e depender de diversas outras especialidades pela condição do transplantado, que é um paciente que necessita de muitas outras especialidades na assistência. Então, para lá, para Paraíba, é muito razoável o hospital de alta complexidade. Aqui foi razoável ter o Hospital do Rim, mas eu ainda preferia ter um hospital de 500 leitos que acomodasse outras situações de alta complexidade, que seria mais difícil, mais fácil de sustentar, mais fácil de acomodar. Então, Walter, eu queria, antes de te agradecer, vou passar a próxima reunião. Então, nós vamos fazer uma homenagem à Edicleia, eu sei que falo bastante com ela. A Edicleia é de Rondônia, ela que coordena a Central Estadual de Transplantes de Rondônia, que no momento é o estado que tem o maior número de doadores por milhão de habitantes, embora não faça transplante ainda. Então, ela vai falar sobre a notificação de doadores falecidos e como que eles fazem a abordagem familiar. Se esse modelo que ela aplicou em Rondônia fosse replicado nos outros estados brasileiros, mesmo que não faça transplante, seria suficiente para dobrar o número de transplantes da mesma forma. Seria realizado em algum outro estado, em algum outro local, até que ela tivesse condição de fazer os transplantes da forma como ela está imaginando agora.
Então, tem estrutura, tem número de centros no Brasil para acomodar o dobro do número de transplantes que nós fazemos atualmente. Então, a Edicleia, ela vai falar na próxima semana, ela vai estar presente, não, ela vai falar online. Para chegar de Rondônia, aqui em São Paulo, por causa da questão da via aérea, tinha um voo que ia de São Paulo até Vilhena, era bem mais fácil. E agora não tem mais esse voo, então é difícil chegar em Rondônia, depois é difícil chegar em voo. Não tem voo direto de São Paulo para lá. Então, muito obrigado aí, já antecipando, Edicleia, pela sua apresentação na próxima semana. Obrigado, Walter, por essa apresentação. Assim, isso é sempre bom, escutar alguém assim que tem a experiência que você tem, a bagagem que você tem, em todos os aspectos do transplante, tanto aqui no Brasil como fora dele. Toda essa experiência que é apresentada de forma granular e analítica, como você apresenta, que é uma forma peculiar, assim, sua. Você que descobre esses dados e disseca esses dados e apresenta. Então, muito obrigado aí. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Uma manhã muito boa, muito maravilhosa, de se diverte.